E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração simples de alguns sensores, como fotossensor, saída sonora, que é o piezo, e algumas outras, e o botão, algumas coisas para demonstrar um pouco mais de como você pode fazer conexões e como o Arduino pode ser útil para coisas. Se vocês gostarem desse vídeo, tiver muita curtida nele, vou criar uma série chamada Arduino Pocket, ensinando a usar vários sensores. Já fiz alguns aqui dentro do meu perfil, alguns exemplos, vou mostrar depois desse, sobre os sensores. Como eu havia dizendo, esse código, ele, ele é para simular um sinal. Ou seja, esse LED vermelho é o de sinal vermelho, esse LED amarelo é o de sinal em espera, né? Para esse sinal verde de sinal verde. Esse vermelho e esse amarelo são para sinais de pedestre. É, já vou explicar todas essas ligações junto ao código. E eu queria dizer o que o sinal faz, mais ou menos. Esse sensor, ele é um fotossensor. Ele acumula células de luz, vamos dizer assim. E, resumindo, ele é o mesmo sensor que tem nesses postes de luz que quando fica à noite ele acende automaticamente, quando tem uma sombra. Ele é para controlar o tempo. Porque de dia ou de noite dá pra você deixar um tempo de sinal diferente. Eu usei esse mesmo sensor aqui, só que numa conexão direta, sem usar no código, ligando ele à entrada GND. Que controlando ele pela entrada GND, dá para controlar a intensidade da corrente que passa. Se tiver muito claro, vai passar mais corrente, se tiver mais escuro, menos. Ou seja, quando tiver de noite, ele vai ser mais escuro, né? Não precisa ser tão claro, vai gastar menos energia. E de dia, ao contrário. Eu podia ter pegado essas lâmpadas e arredado elas num canto e feito igual um sinal. Mas como é para demonstração, é, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou explicar superficialmente o código e se vocês quiserem um vídeo explicando mais profundamente, é só deixar nos comentários. Junto a isso, vou fazer outros vídeos ensinando algumas funções e pegando alguns sensores, mostrando como que é a funcionalidade deles juntos com outros. Eu tenho outros projetos aqui que eu vou mostrar no final do vídeo. Para fazer esse sinal funcionar, a gente usa alguns métodos criados separados do loop. Para quem já entende programação, isso vai ficar mais fácil. E a gente fez uma função chamada sinal vermelho e uma função chamada sinal verde. A sinal vermelho, ela começa chamando a função apaga luz, onde desliga todos os LEDs. Ela vai desligar o LED verde, que é esse aqui ligado na porta digital 8, o LED amarelo na porta digital 9, o LED vermelho na porta digital 10, o LED vermelho do pedestre e o LED verde do pedestre. Ele apaga todos para criar uma segurança. O sinal verde, logo depois de desligar todos os LEDs para validação do sistema, ele liga o sinal vermelho do pedestre. Espera um delay de meio segundo, isso pode ser aumentado só para testes, para ligar o sinal verde do carro, para parar os pedestres antes, vamos dizer assim. Então ele espera metade do tempo, metade do tempo estimado para entrar no if. Podemos dizer que esse botão ele está fazendo uma ligação direta na corrente. Eu ligo o GND diretamente nele
no terminal 2. E o terminal 12, eu ligo ele diretamente numa porta digital, no caso de número 2. Ele não precisa de mais nenhuma ligação. Por quê? Essa ligação, quando a energia está passando e esse botão sendo um input, eu vou deixar o código também para quem precisar. Cadê? O sensor ele entra como input puff. Ou seja, aqui está passando uma corrente direta e quando ele é pressionado, essa corrente é cortada. E aí fica entre right e low. Por isso eu fiz esse if com a variável do sensor que a gente criou, que está aqui. Sensor val que leu o estado do botão. Se o estado do botão estiver ligado, que é a corrente passando, ele vai terminar de executar o sinal verde, que seria ligar o amarelo e fazer uma contagem de até 5 com um delay de 1 segundo. Eu vou colocar aqui 500 meio segundo para ficar mais rápido. Onde ele vai ligar o sinal vermelho do PDS, tocar o tone, que é o som, e desligar, esperar um tempo, e desligar a luz vermelha, tocar o tom, dar um delay. Isso vai repetir 5 vezes. Se o botão for pressionado, ele vai habilitar o sinal vermelho. Quando acabar essa repetição, no fim dessa função, ela apaga os LEDs novamente para conferir. O sinal vermelho ele não precisa dessa confirmação, porque essa confirmação é para ativar o sinal vermelho. Ela faz a mesma coisa, apaga os LEDs para conferir que está apagado. Ele acende o LED vermelho o LED vermelho do sinal, dá um delay de 1 segundo. Pega o tempo total dessa vez, ele não precisa cortar o tempo. Aqui eu cortei o tempo porque eu ia acrescentar ele aqui no final. Vamos acrescentar antes que esqueça. Opa, Ctrl X. Não é aqui não, é aqui. No início da repetição dentro do if. Para continuar o tempo. O vermelho, como eu tinha falado, ele não tem o if. Só tem a mesma estrutura, só que ao contrário. O código é bem simples. Quem quiser aprender a fazer isso do zero, posso gravar um outro vídeo ensinando. Aqui está um exemplo de uma funcionalidade. Existem várias outras que dá para eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui no Circuits. Criei alguns exemplos aqui para demonstração de como funcionam alguns servos motores, sensores e afins. Esse exemplo é um outro exemplo bem simples que eu fiz. É uma ligação bem rápida de um sensor de temperatura ligado no analógico. Precisa de energia de 5 volts para funcionar. E no GND, aqui está passando por cima. Vou dar só uma arrumada. Dá para vocês verem direito a conexão. Aí. E a conexão de um servomotor. A minha ideia é criar vários vídeos chamados Arduino Pockets, mostrando algumas funcionalidades simples como essa. Nesse código, eu fiz uma coisa bem simples. Eu fiz um controle do motor de acordo com a temperatura. Vamos fingir que esse é o controle de uma saída, de uma janela, de um exaustor, de algum motor de rotação, igual esse daqui que eu ia testar para fazer uma ventilação. Aqui é a parte da temperatura, onde pega a temperatura. Aqui dentro eu coloquei um códigozinho que se o motor tiver... A gente fecha o motor primeiro e se a temperatura for maior que 25, a gente abre. Você pode testar esse código aí na sua casa. Vou deixar todos os códigos
aqui na descrição. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Logo teremos mais. Tchau!